Olá, tudo bem? Estamos de volta a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Vanderlei Corrêa e esse é o nosso canal. Ele fala sobre o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Temos temas abrangentes, diversos temas, onde juntos nós vamos aprender sobre o Evangelho de nosso Salvador. O nosso vídeo de hoje ele vai ser em cima de um tema que foi gravado no vídeo anterior sobre o mundo espiritual, onde nós falamos sobre o mundo espiritual, sobre o paraíso e sobre o batismo pelos mortos. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que questionaram o vídeo, que ficaram com dúvida. E o nosso canal foi criado para que ele seja esclarecedor, não para que as pessoas tenham dúvida. Para a gente começar o nosso tema de hoje, sobre o mundo espiritual, nós vamos começar pela passagem que Jesus foi pregado na cruz, onde ele foi pregado junto de dois malfeitores, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E no livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 39, nós vamos ler agora. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o rei, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele está criticando o Cristo, que ele podia salvar ele, se ele fosse o rei mesmo, o Salvador, podia salvar ele e eles também, os dois também. No capítulo 40, no versículo 40 de Lucas 23, ele continua: Respondendo, porém, o outro, que estava pregado do lado, repreendia-o dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E no capítulo 41 ele fala: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E reconhecer que Jesus era inocente. E ele falou para Jesus e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que ele falou para Jesus se lembrar dele quando Jesus entrasse no reino dele. Ele reconheceu Jesus como rei, como salvador, como Messias, e sabia que Jesus tinha o poder de sair dali. Mas o objetivo de Jesus era outro. E mais na frente, olha o que Jesus fala para ele. No versículo 43 do livro de Lucas 23, versículo 43, Jesus disse para ele: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha a promessa que Jesus fez para ele. Que ainda hoje, naquele momento, ele estaria com ele no paraíso. Naquele mesmo dia, depois da morte deles, ele levaria ele para o paraíso. Por que colocamos esse tema? Porque o nosso tema é sobre o mundo espiritual. Sobre o mundo espiritual e sobre o paraíso e o batismo pelos mortos. Foi essa indagação que fizeram, em que eles queriam que fosse mostrado nas escrituras em que pontos se deram esses eventos. Bom, primeiro nós colocamos quando Jesus foi colocado na cruz, quando foi pregado na cruz, onde Jesus morreu e junto tinha dois malfeitores, onde Jesus prometeu um deles que naquele dia estaria com ele num lugar chamado paraíso. Mais na frente nós vamos entender porque estamos tocando nesse assunto. Aquele cidadão ele podia ter os erros que teve, mas naquele momento ele se arrependeu do que fez e Jesus o perdoou. Mas por que eu estou falando que Jesus levou ele para o paraíso? Porque um dos requisitos básicos para a salvação é o batismo. Jesus poderia passar por cima de tudo isso. Ele tinha poder para isso. Ele era o nosso Salvador, ele era o Messias, ele é filho do Pai Celeste.
Então ele tinha esse poder para passar pelos trâmites da terra, mas não. Vocês vão ver que nos capítulos que nós vamos mostrar aí, Jesus passou por todos os trâmites da terra, para depois voltar à presença do Pai. Então ele poderia levar esse cidadão? Poderia. Mas não, ele passou pelo trâmite que precisava passar. Ele queria mostrar para todos que nós temos que seguir uma regra. Essa regra, ela predomina para todos, tanto os bons como os maus. E na frente nós vamos mostrar que existe um lugar chamado prisão e existe um lugar chamado paraíso. Foi para onde Jesus foi. Onde é o paraíso, onde é o lugar onde as pessoas boas vão. Essas pessoas que conheceram o evangelho aqui lá, elas vão ajudar a pregar o evangelho. E vou mostrar para vocês que tem no livro de Pedro, onde Jesus vai ao mundo espiritual e prega aos espíritos até em prisão da época de Noé. Então, nós vamos entender que existia um lugar chamado paraíso e existia um lugar chamado prisão. Existia um obstáculo entre os dois lugares. Mas que aquelas pessoas que estavam no mundo espiritual, no lugar chamado prisão, poderiam sair de lá, se aceitassem o evangelho, e fosse para o lugar chamado paraíso. Existia aquele obstáculo, mas esse obstáculo foi quebrado depois da vinda de Cristo. Eu vou mostrar mais na frente, mas primeiro eu vou falar de Pedro, no livro de Pedro. Quero mostrar para vocês as duas passagens no capítulo 1, no 1 Pedro, no capítulo 3, de Pedro. No capítulo 17, no capítulo 18, vamos começar pelo capítulo 18, ou pelo versículo 18, capítulo 3 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Bom, mais na frente vai reforçar o que eu estou falando aqui. No capítulo 4 vai reforçar o que eu estou falando aqui, que Jesus foi e pregou, no qual pregou aos espíritos em prisão. Existe um lugar chamado prisão. E para falar de espírito no mundo espiritual. As pessoas morreram, quando as pessoas morrem, o seu corpo fica aqui na terra, sua matéria, mas o espírito, ele vai para esse lugar chamado mundo espiritual. O espírito, quando sai, ele sai perfeito, de uma forma perfeita. O nosso corpo se acaba aqui na terra, mas o nosso espírito, ele sai perfeito. E no capítulo 4, vou mostrar para vocês, no 5 e 6, no capítulo 4, versículos 5 e 6, fala assim, no versículo 5, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, porém vivesse segundo Deus em espírito. Ele foi e pregou, em 2 capítulos fala sobre em que Jesus foi e pregou aos mortos.
Se ele pregou aos mortos, ele foi ao mundo espiritual. Ele não foi ao mundo celestial. Ele foi ao mundo espiritual. Mais à frente você vai entender por que eu estou falando que ele não foi ao mundo espiritual, celestial. Depois dessa passagem aqui de Pedro, eu gostaria de falar sobre uma outra passagem que fala também dessa divisão que existe do mundo celestial entre o paraíso e a prisão espiritual. No livro de Lucas, no capítulo 16, fala, Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. Lázaro aí eu vou ler aqui para vocês entenderem. Aqui. No capítulo 16 de Lucas, no versículo 19, ele fala: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. No capítulo 20 ele continua. Havia também, no versículo 20 continua também. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. No versículo 21 fala: E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. Lázaro era cheio de chagas. E no versículo 22 continua: E aconteceu que o mendigo morreu. Olha, essa parte que é interessante. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no versículo 24 ele continua: E clamando, disse: Pai Abraão, o rico, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Continua. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. No versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo. A divisão que eu falei para vocês. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá para cá. No 27 continua. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, que mande Lázaro à casa do pai dele. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha o que Abraão falou para ele. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. No versículo 30. E disse ele, o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Se alguém dos mortos fosse ter com eles,
arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditaria ainda que algum dos mortos ressuscite. Vocês entenderam? Existia um lugar. Quando Abraão fala, ele não fala que dos céus ele estava vendo o inferno. Ele fala que tinha um abismo, onde os dois se comunicavam. Onde o de lá poderia falar com o de cá, mas ele não podia se transportar. Vocês vão entender que isso acontecia antes da vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, foi-se cumprida todas as leis daquela época. Tanto que existia o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento ele prega, ele ensina, o Salvador ele dá um ensinamento para que nós possamos conseguir a salvação. Então tudo mudou. O que está a mostrar aí? Que existe um lugar chamado espiritual. E que existe um lugar chamado prisão. Naquela época não poderia vir um de um lugar para o outro. Mas com a ida de Jesus Cristo, quando ele levou o evangelho dele e pregou o evangelho dele naquele local, ele deu uma oportunidade para que as pessoas pudessem sair daquele local. Tá. Falando disso, eu mostrei as 3 passagens que falam do mundo espiritual. Pedro, dos capítulos de Pedro. E agora no livro de Lucas, falando do rico e Lázaro. Agora nós vamos para... Aqui mais na frente nós vamos tocar no outro assunto. Quando Jesus ressuscitou. Mas vocês vão entender. Está no livro de João, no capítulo 20. Quando Jesus ressuscitou, que ele encontrou Maria Madalena. É o que o Salvador falou para ela. Falei aqui. Vou ler uma passagem mais comprida para vocês poderem entender. E tendo dito isso, voltou-se para trás. Jesus tinha falado com ela. Jesus tinha falado com ela, ela não tinha entendido. Ela não tinha reconhecido Jesus. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Porém, não sabia que era ele, Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria tem um carinho por ela, pelo fato de ela mostrar uma conversão. Maria cometeu alguns erros na vida e o Jesus a perdoou. E desde lá ela se tornou uma discípula fiel de Jesus. Tanto é que ela tem essa felicidade de vê-lo. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques. Olha aí. Não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera estas coisas. Vocês entenderam? Quando ele fala que ele não estava junto do Pai, ele precisava subir o Pai, ele ressuscitou. Então, como eu falei da ordem da terra, ele passou por todos os trâmites. Ele foi para o mundo espiritual, ele foi para o lugar chamado paraíso,
Ele foi à prisão também, lá pregar o Evangelho. Eu assisto alguns vídeos que não concordo com esse tipo do que nós estamos falando aqui hoje. Não concordo com essa nossa posição. Acredito que isso, mas está baseado na Bíblia. As escrituras, em todo momento, elas são claras. Você tem que buscá-las. Buscar e encontrareis. Pedir se vos dará. Bater se vos abrirá. Então, quando tem uma passagem que fala conhecereis a verdade vos libertará. Você tem que buscar. Quando Jesus fala que as escrituras vai confundir até os sábios, é porque elas não são claras. Você tem que buscar. Quando Jesus contava as parábolas para os discípulos, eles não entendiam. Eles não entendiam. Jesus precisava explicar novamente para que eles pudessem entender. As escrituras, elas precisam ser, quando você for ler, faça uma oração. Peça a Deus que possa te instruir a compreendê-la. Gente, coloquei esses pontos aí para que vocês possam entender. Primeiro foi no livro de Pedro, no capítulo 4, no capítulo 3 e no capítulo 4, onde Jesus reforça que ele foi ao mundo espiritual, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. No capítulo 3 é de 18 a 21. Capítulo 3 de 1 Pedro, de 18 a 21. Porque também Cristo padeceu pelos pecados. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito. O Espírito é perfeito, gente. Nosso Espírito, quando sai, ele é perfeito, ele sai de uma forma perfeita. Ele é um ser vivente, ele não morre, ele é eterno. Ele é eterno, nosso corpo morre, nosso corpo acaba aqui, mas o Espírito ele é eterno. Quando o pessoal fala de Espírito, acha que é fantasma. Não existe. Existe um Espírito, sim, perfeito, a forma natural. É quando ele fala também, aqui no capítulo 4 de 1 Pedro, ele confirma essa prática. Que Jesus, porque para isso foi pregado, porque para isso foi o Evangelho pregado também aos mortos. De que sentido teria, gente, do Evangelho ser pregado às pessoas que morreram, se não tivesse uma oportunidade? Cristo foi lá. Cristo veio, nos deu a vida para que nós tivéssemos a oportunidade de um dia voltar à presença do Pai. Ele mudou tudo. Cristo é o nosso Salvador. Qual a importância maior que nós temos? Ele é o nosso Salvador. Ele se batizou, precisava, não precisava. Mas ele quis deixar um exemplo. Para que para você ser salvo, você precisa ser batizado. Quantas pessoas não seriam condenadas que não foram batizadas? Quantas pessoas boas? Sabe? Essa mensagem, ela veio numa época que eu, conversando com um amigo, e ele me perguntou sobre isso. E a resposta que veio foi essa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha ouvido falar. E a resposta que veio para mim foi essa. Que Jesus tinha morrido na cruz e que foi para o mundo espiritual. Lá pegou o evangelho dele. E quando ele ressuscitou, encontrou Maria Madalena. E que Maria Madalena foi abraçar ele e disse, não toques em mim, porque ainda não subi ao Pai. Ele precisava subir ao Pai depois da ressurreição. Então, quer dizer que ele não está com o Pai, gente. Não está com o Pai. Eu acho que possa ficar esclarecido para quem teve a dúvida. E quando eu cheguei em casa, que eu falei isso para minha esposa, esse dia era um domingo, eu não tinha ido para a igreja, estava trabalhando.
E a minha esposa falou que o irmão William, o irmão da igreja que eu frequento, tinha falado desse assunto, o mesmo assunto que eu falei. Em que Jesus tinha no mundo espiritual e tinha pregado o espírito em prisão, o espírito no mundo espiritual, no paraíso e na prisão. O mesmo assunto. Depois, que legal. Fiquei feliz por ouvir isso. Gente, espero que essa parte aí do mundo espiritual esteja esclarecida. Hoje ouço muita divergência com relação a esse assunto e também com relação ao batismo pelos mortos. Vou mostrar aqui o do batismo pelos mortos, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala, ele está falando da ressurreição de Cristo. Está falando para aquele povo que está questionando sobre a ressurreição de Cristo. Muitos não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado. O apóstolo Paulo estava falando. E olha o que ele fala aqui no versículo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 29. Doutra maneira que farão os que se batizam pelos mortos. No capítulo 15, no versículo 29, o apóstolo Paulo fala: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se batizam então pelos mortos? Existia uma prática, gente. Existia uma prática naquela época do batismo pelos mortos. Então, como eu falei para vocês, que as escrituras não são tão claras, muitas vezes. Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos elas são bem claras, mas em algumas partes não. E uma vez eu vi um questionamento de uma pessoa falar que você só se baseia nessa passagem. A pregação de Jesus Cristo só fala no livro de Pedro e nem em outros livros das Escrituras fala desse assunto, só no livro de Pedro. Da mesma forma que fala em Coríntios agora. Somente aí que fala também. Então aquele negócio que eu falei para vocês, as Escrituras não são claras muitas vezes. Acho que pedir a orientação do nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial vai enviar o Espírito Santo para que possa nos orientar, fazer que possamos compreender a forma correta. Quando os apóstolos foram, quando Jesus Cristo subiu aos céus, e em que eles foram pregar, era o Espírito que orientava eles. E quando eles falavam, multidões se convertiam. Eles curavam. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que nos orienta, gente. Peça ajuda dele nessa questão. Eles vão lhe orientar. Ver que realmente os nossos entes queridos que se for, hoje eles podem ser batizados. Como eu falei naquele vídeo anterior, como é que pode ser batizado se eles já morreram? Eles podem ser batizados por uma pessoa aqui na Terra. Uma pessoa vai se representar ele aqui na Terra. Ele precisa ser batizado para ser salvo, senão ele vai ser condenado. Se a pessoa, uma pessoa que é ente querido seu, que era bom, fazer as coisas certas, corretas, ir para o inferno, ser condenado, pense nisso. Quando vocês assistirem esse vídeo, procure essas escrituras. Do batismo pelos mortos, em 1 Coríntios 15, versículo 29. Da pregação de Jesus, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 21. E 1 Pedro, capítulo 4, de 5 a 6. E também em Lucas,
de 16, Lucas 16, capítulo 16, versículo de 19 a 31, que fala do rico e Lázaro. Lá também fala sobre uma prisão, sobre o mesmo obstáculo. Mas esse obstáculo aí foi quebrado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, como muitas coisas foram quebradas por ele. Muitas coisas que eram praticadas foi abolida por ele e não são mais praticadas. Essas pessoas que tinham esse obstáculo, esse abismo, hoje não tem. O Salvador fez uma ponte. Ele foi lá e ensinou o evangelho dele, organizou o evangelho dele, como hoje aqui na Terra, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ser batizadas. E aceitaram não. Esse é um trabalho vicário feito pelos mortos. Bom, gente, eu espero ter esclarecido esses pontos e peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo, para que as pessoas possam também obter esse conhecimento, ter acesso a esse vídeo, para que eles possam também ter acesso a esses conhecimentos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Espero ter esclarecido para vocês. E até em breve.